Fala, torcedor vascaíno, o Beşiktaş da Turquia fez uma proposta pelo atacante Ryan do Vasco da Gama. E após a partida de terça-feira contra o Melgar pela Copa Sul-Americana, a pergunta que fica é pro torcedor vascaíno: o Jair tem que ficar no Vasco ou sair? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E o Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias venceram a disputa contra o Vasco da Gama na FIFA pela rescisão contratual. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like e também, claro, para você se inscrever aqui no canal, que é muito importante e ajuda pra caramba. Vamos tentar chegar pelo menos aí, ó, a 40 likes nesse vídeo. Dá essa moral pra gente aí que é super importante, beleza? Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para as informações para falar sobre Ryan, Jair e também sobre Ramon Dias e Emiliano. Vamos lá, a informação que tem do Rafael Zarco, do Globo Esporte, é o seguinte: o Vasco define valor e só aceita negociar o atacante Ryan a partir de 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais. O Beşiktaş da Turquia acenou com uma proposta de 7 milhões de euros, cerca ali de 45 milhões de reais, mas o Cruz Maltino negou prontamente, nem pensou, já simplesmente negou. Os turcos tinham interesse em comprar menos de 100% dos direitos do atacante de 18 anos do Vasco da Gama. Informação importante para a gente saber: a gente sabe que o Ryan ele vai ser vendido, ou talvez, né, a possibilidade de 0 a 100 deve ser uns 90% ali, de que ele vai ser vendido nessa janela agora no meio do ano. Se não for vendido, talvez no final do ano ele seja, né? Até porque o Ryan agora, hoje, com o Fernando Diniz, é um outro jogador, é um jogador que vai pra cima, que ataca, é um Ryan que, cara, considera o Diniz hoje lá no Vasco como um pai. Ele mesmo falou numa entrevista que o Diniz tá sendo um paizão pra ele, e a gente tá vendo que com o Diniz, o Ryan se tornou um outro jogador, um jogador que ataca, que volta pra marcar, que faz gols, tanto que a gente tá vendo, fez gol no último jogo contra o Melgar, fez gol também no outro jogo que teve, contra o Fluminense, tem uma bola no travessão. Então é um jogador, cara, que tá totalmente diferente com o Fernando Diniz no comando. E hoje é um jogador que é insubstituível, né? Visando que a gente não tem ponta direita, o Adson voltou muito mal de lesão, o Lloyd nem se fala, né? Até agora e também só falou nas lives de Instagram e tudo mais, e até agora nada. E também tem o Benjamin Garré, que entrou muito bem, inclusive, contra o Melgar, né? No segundo tempo, o Garré entrou e jogou muito bem, mas não como ponta direita, e sim como meio campista no lugar do Felipe Coutinho. Coisa que a gente pediu lá no jogo contra o Fluminense, mas o Diniz não quis colocar, né, o Garré no lugar do Coutinho ali, colocou o Matheus Carvalho, ficou com o Tietê, o Gumori e Matheus Carvalho, que não deu muito certo, né? Então, informação importante pra gente saber. E aí tá aqui, ó, o Beşiktaş sinalizou 45 milhões a proposta pelo atacante Ryan, mas o Vasco disse que só conversa com proposta próxima de 100 milhões de reais, né? O Cruz Maltino sinalizou que nem se senta à mesa para negociar o atacante de 18 anos, a oferta não suba, caso a oferta não suba, mais que o dobro, né? A oferta tem que subir mais que o dobro. O clube turco ainda não retornou, tá? Informação dada pelo Globo Esporte Vasco, pelo Rafael Zarco, né, na verdade. Cara, informação interessante, eu acho que é lógica, né? Por mais que o Vasco tá com problemas financeiros, ele não vai vender o Ryan, cara, que pode valer ali 100, 150 milhões de reais por 50. Não faz sentido algum, né? Mesmo que o Beşiktaş não queira o jogador por 100%, de qualquer maneira, não é válido pelo Vasco, né? Não é válido pro Vasco da Gama, não vale a pena, né? E outro ponto, não só como o Beşiktaş, mas tem outros clubes da Europa também monitorando, né? Tinha olheiros no Maracanã no sábado contra o Fluminense. Então, querendo ou não, o Ryan, uma hora ou outra ele vai ser vendido, uma hora ou outra vai chegar uma proposta aí gigantesca para contratar e comprar o Ryan, ok? Vamos só aguardar, vamos esperar. Mas hoje o Ryan é um jogador, é uma peça no Vasco da Gama que é insubstituível. É um jogador que, cara, tá fazendo gols, tá indo pra cima dos adversários e etc, ok?
Então, informação importante pra gente saber. E aí tá aqui o que eu falei pra vocês, ó. Ryan, o Diniz é um paizão pra mim e ele está me ajudando a crescer, disse o Ryan em uma entrevista. Então, cara, pra vocês verem, né? O Ryan realmente, com o Diniz, se tornou um outro jogador. Se tornou um jogador do Vasco da Gama que é insubstituível. De verdade. É um jogador insubstituível. É um moleque que vai pra cima, que tem... Cara, Pera, calma, que vai sair. A estatura física do Ryan é bizarra. É um moleque de 18 anos de idade, que tem um físico ali de gente com 30 anos de idade, com 28, né? É um moleque alto, veloz, corre pra caramba, finaliza bem. Então, cara, o Ryan tem tudo aí pra dar certo na Europa. E o Vasco aí, obviamente, não vai dar mole de vender por preço de banana. Coisa que já aconteceu várias vezes aí também nas últimas vezes com outros jogadores, né? Então, informação importante pra gente saber em relação ao atacante Ryan, ok? Outro ponto, pessoal, que é sobre o volante Jair, né? O Jair, cara, é um volante que... Antes da sua lesão, estava jogando alguns jogos como titular, mas até mesmo não era aquele titular absoluto. Mas a pergunta que fica é: o Jair, ele não ia renovar com o Vasco, ele não ia ficar no Vasco da Gama, né? Tinha alguns clubes interessados nele, propriamente Ceará, o Atlético Mineiro. O Jair foi até oferecido propriamente Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro não aceitou. Cara, o Jair, pós-lesão, é um Jair que... Não só o Jair, mas como o Jair, Paulinho, Watson, ninguém tá bem, né? O pós-lesão desses três jogadores não é bom. E querendo ou não, o Jair contra o Melgar na terça-feira jogou muito bem. É claro que a gente tem que visar e colocar em pauta de que o time do Melgar era muito fraco. Mas, logicamente, o Jair, pra mim, foi um dos melhores em campo na partida de terça-feira, tá? Então, quero a opinião de vocês, torcedores do Vasco. Vocês renovariam? Vocês deixariam? Ficariam com o Jair no elenco? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E o Jair, inclusive, ele falou isso, né? Ele deu uma entrevista ao podcast com os Maltino ali na saída depois do jogo contra o Melgar e falou sobre essa situação, se ele vai ficar no Vasco, se ele vai sair, qual é a opinião dele. Créditos aí, ó, podcast com os Maltino, cara, que é um canal excelente. Ontem fez uma cobertura ali, cara, sensacional, com o julgamento que teve ali do Vasco com a 777. Vamos lá, vamos dar um play aqui no vídeo. O Diniz falou abertamente que ele gosta muito do seu futebol, mas também disse que tem algumas limitações para sua utilização. Queria saber para você como tem sido isso, um pouco de incerteza. Quero saber do seu futuro, se você se vê aqui, como está sendo para você essa questão. Eu estou tranquilo, estou treinando todos os dias, me dedicando. A gente conversou, ele falou que queria contar comigo esse jogo. Falei pra ele que eu tava sempre à disposição, que a minha vontade é jogar, é ficar. Mas quem tá resolvendo isso é o meu empresário, né, com a diretoria. E é isso, minha vontade é ficar, trabalhar. Sempre tive vontade também de trabalhar com o Diniz, hoje estou tendo essa oportunidade. Mas vamos ver o que vai acontecer na sequência aí. Então tá aí, a resposta do Jair falando sobre essa situação. Então a vontade do jogador é ficar. É o mesmo discurso que o Léo Jardim também meteu, né, há um tempo atrás aí, falando que queria ficar, a vontade dele era ficar, mas até agora também não resolveu esse problema do Léo Jardim. Você vai ficar, vai renovar com o Vasco ou não, né? Então, cara, a vontade do Jair é ficar, e o que eu menciono sempre é o fato de que todo jogador, quando vai falar, ele menciona o Fernando Diniz e fala que queria trabalhar ou quer trabalhar com o Diniz, que é uma honra trabalhar com o Fernando Diniz. Então, cara, você vê que o ambiente lá dentro de São Januário, no vestiário do Vasco da Gama, é um ambiente de que os jogadores eles querem trabalhar com o Fernando Diniz. Eles sabem que o Fernando Diniz podem fazer o Vasco da Gama jogar bola, né? Agora, né, depende deles e também, obviamente, né? O Diniz até agora não teve tantos treinos. Não teve tantos treinos. O Diniz, a gente vai ver um Vasco do Fernando Diniz, o dinizismo realmente, né, 100%, pós a parada para o Mundial de Clubes. Né? O Vasco vai ter 30 dias para treinar, e aí vai ter tempo de sobra para poder ali, né, fazer esses treinos e tudo mais, e preparar para a sequência ali dos campeonatos. Né? Então, querendo ou não, ponto importante, quero a opinião de você, torcedor, se renovaria com o Jair ou não? Qual é a sua opinião? E outro ponto também, né? Olha que interessante isso aqui. Olha aqui, a gestão do Vasco, né? Ela afastou o Jair, ela queria vender o Ryan e tava colocando o Garré como ponta, né? Vocês lembram? E aí o Diniz chegou.
Hoje ele quer usar o Jair, ele não quer vender o Ryan agora, e ele colocou o Garré no meio. Pra você ver, né, cara? Ele colocou ali, ó, o Vasco hoje. Sei lá, mano, eu acho que alguém aí não entende de futebol. Então é isso, entendeu? É fatos ali que realmente é a verdade, né? Você vê, a gestão do Vasco, ela queria afastar o Jair, né? Vender o Ryan, perdão. Caraca, tá difícil. E queria emprestar o Jair, né? Ou vender. Queria vender o Ryan, né? Até porque tinha um grupo do John Texel, propriamente, dono do Botafogo, né? Dono da SAF do Botafogo. E que o Carille tava colocando o Garré como ponta, né? O Carille, todas as vezes, ele falava nas coletivas que o Garré é um jogador que entrava como ponta. Eu acho que você estava errado, hein, Carille? Eu acho que estava errado. O Garré, no último jogo contra o Melgar, ele deixou os dois jogadores de cara pro gol. Dois jogadores que eu me lembro aqui. Verratti, vocês lembram do lance do Verratti, que ele deu um passezinho, Verratti pela direita. E o Whiteson na esquerda. Então, pra você ver, em poucos minutos do Garré em campo como meio campista, ele deixou vários jogadores de cara pro gol. Então, cara, eu acho, né, que o Garré é um jogador que vai desempenhar bem como meio campista. Outra informação que tem, pessoal, é que o Ramon e o Emiliano Dias, né, o filho e pai, né, o treinador Ramon e o filho Emiliano, venceram a disputa do Vasco na FIFA pela rescisão contratual, tá? E o Ramon vai ter que receber 866 mil de salários em atraso e 15,7 milhões de reais de multa. E já o Emiliano, que é o seu auxiliar, vai receber 644 mil reais de salário em atraso e 13,2 milhões de reais de multa. Informação dada pelo Vene Casagrande em relação aí a Emiliano e também Ramon Dias. A outra informação que tem é que o Vasco aí tá sem transfer ban, tá? O Vasco da Gama foi informado que foi notificado pela FIFA sobre a suspensão do Registration Ban, né, que havia sido aplicado em tal decorrência do procedimento interposto pelo Nantes. A tal decisão se baseia no fato do clube estar em processamento regular de recuperação judicial, tá? Então, o Vasco aí pode contratar jogadores, se eu não me engano, né? Tá ali sem transfer ban, então se não tem transfer ban, o Vasco pode contratar sim jogadores nessa janela, ok? Então é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O vídeo tá saindo agora às 9h30, deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. E é isso, daqui a pouco aí às 14 horas, 14h10, 14h15, por ali, a gente tá abrindo a nossa live para falar sobre Vasco da Gama junto com vocês. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês, saudações vascaínas.